Tasso, qual que é a importância do exame clínico numa avaliação de um paciente? Bom, a importância do exame clínico, na verdade o exame clínico é fundamental para se conhecer o problema do paciente. Muitas vezes assim, as pessoas podem vir e abordar a gente em algum ambiente tratando de determinado questionamento sobre a oclusão, mas realmente não há como ao profissional cirurgião dentista e por consequência o ortodontista fazer uma correta e minuciosa avaliação do paciente sem que ele tenha um contato com ele pessoalmente. Porque a oclusão ela não pode ser avaliada apenas estaticamente, ou seja, parada com o paciente mordendo. Na verdade, tem que ser avaliada, além da oclusão estática, uma oclusão dinâmica. Em movimento. Em movimento, que são os movimentos que a gente faz principalmente durante a mastigação. Sim. Então, sem a presença do paciente na cadeira e uma avaliação minuciosa dessas características, não é possível determinar um diagnóstico correto para o caso. Como quase tudo na odontologia, né? Sim. O que é documentação ortodôntica e qual a sua importância? E também perguntando quais são os exames corretos. Bom, a documentação ortodôntica ela seria uma complementação fundamental do exame clínico que nós tratamos na pergunta anterior. A documentação ortodôntica ela consta de radiografias, tanto as radiografias chamadas periapicais, que são aquelas pequenininhas, envolvendo dentes individualmente, quanto a radiografia panorâmica, que é uma radiografia em que se tem uma observação de todos os dentes ao mesmo tempo. Além disso, nós temos a teleradiografia lateral, que é conhecida como cefalométrica, que é uma radiografia tomada lateralmente na cabeça, que vai determinar a posição dos ossos e dos dentes em relação ao restante da cabeça. Além disso, nós temos a obtenção dos modelos dentais, né, os modelos feitos de gesso, que vai reproduzir a oclusão do paciente fora da boca, para o ortodontista analisar de maneira individual cada caso, e também as fotografias, que hoje em dia são de fundamental importância, onde se avalia tanto o posicionamento dos dentes entre si, quanto a relação desses dentes com o rosto e o perfil facial do paciente, porque muitas vezes o tratamento ortodôntico ele não traz um benefício apenas dentário. Ele traz uma conjuntura com toda a face do paciente. Ele pode mudar radicalmente um rosto, né? Sim. A aparência de um rosto com a diminuição, o aumento do nariz, né? Exatamente. Esses sulcos que tem laterais aqui, por isso que não é tão simples igual se parece, né? De maneira nenhuma. Só complementando a pergunta, a documentação ortodôntica ela é absolutamente imprescindível. Infelizmente, a gente ainda observa profissionais que fazem o diagnóstico do paciente e que emitem opinião sobre o tratamento sem conhecimento prévio da documentação, e isso realmente é uma imprudência muito grande. Quais os fatores que influenciam para uma pessoa ter problemas ortodônticos? Na verdade, a maior parte dos problemas ortodônticos, infelizmente, não há controle, que são as causas genéticas, né? Na grande maioria dos casos de problemas ortodônticos, a pessoa ela tem geneticamente determinado a presença da má oclusão, assim como as pessoas, existem pessoas altas ou baixas, de olho claro ou escuro, determinadas geneticamente. Mas há uma boa parcela dos casos em que não são feitas consultas periódicas ao dentista. Muitas vezes os pacientes, as crianças, por exemplo, elas podem perder dentes de leite antes do momento correto, ou podem apresentar uma falta de espaço não detectada para determinado dente nascer, e esse dente ficar retido dentro do osso, que nós chamamos de dentes impactados, certo? Ou perdas dentárias no decorrer da vida, que não são substituídos corretamente, que vai levar aos dentes vizinhos se movimentarem aquele espaço e causar o que a gente chama de colapso oclusal, que é a total perda da condição correta da oclusão. Pegando esse gancho aí da criança, né, já vem a próxima pergunta. A partir de qual idade deve-se levar uma criança para fazer avaliação com ortodontista? Isso é uma dúvida muito comum entre as mães. Então fala pra gente aí. Bom, na verdade, não existe uma idade mínima determinada. É interessante, eu recomendo aos meus pacientes no consultório que me fazem essa pergunta, que assim que a criança tiver todos os dentes de leite nascidos, ou seja, tanto os dentes superiores e inferiores, os dentes de leite, né? Isso dá entre os 3 e 5 anos, né? Se eu me lembro bem, Mesmo que não tenha condições de fazer o tratamento nessa idade,
é interessante levar, porque já podem ser reconhecidos alguns problemas que vão levar a criança a necessitar tratamento no futuro, certo? Então eu diria que após a criança ter todos os dentes de leite, é interessante já fazer uma avaliação. Eu não diria o tratamento, mas uma avaliação já é interessante. Às vezes um hábito que você descobre, né? Exatamente. Às vezes chupeta em excesso. Chupeta, ou sucção digital, né? O dedinho na boca. Isso aí tudo atrapalha. Tudo atrapalha. Agora, quando a criança já tem os primeiros dentes de leite caindo, né? Quando há a troca dos dentes de leite, este sim já é um momento em que se deveria levar, porque muitos tratamentos e muitos problemas já podem ser evitados nessa idade. Bacana. Existe alguma idade máxima para se fazer o tratamento ortodôntico? Bom, Cristiano, não existe idade máxima. Eu tinha até um professor que brincava com essa pergunta, que já faziam essa pergunta a ele, ele dizia assim, a pessoa ela deve fazer o tratamento pelo menos 3 anos antes de morrer, porque dá tempo dela aproveitar um pouquinho do tratamento pronto. Mas brincadeiras à parte, o que limita o tratamento não é a idade, o que limita o tratamento é a condição periodontal, ou seja, local, né? Exatamente. Se o paciente ele tem, mesmo que seja um nível ósseo, uma perda óssea, mas ele tem a gengiva e o osso saudável, não importa em qual fase da vida ele pode se beneficiar do tratamento ortodôntico. Então quer dizer que uma pessoa de 70 anos, 80 anos pode fazer o tratamento ortodôntico? Pode fazer. Se não tiver esse problema. E ao passo, segundo o que você falou, né, uma pessoa de 20 anos que tiver uma doença de gengiva agressiva pode ter uma contraindicação para se fazer. Exatamente. Então é uma avaliação individual, né? A pessoa de 70 anos, ela tendo uma condição gengival e óssea compatível com o tratamento, ela pode, sem dúvida nenhuma, se beneficiar. Evidentemente que uma pessoa de 70 anos já passou, no histórico odontológico dela, por uma série de procedimentos. Se existir falta de dentes ou se existir uma perda óssea já tratada, vai apenas limitar um pouco o resultado final, mas não contraindica o tratamento. O que é cirurgia ortognática e para que tipo de paciente ela está indicada? A cirurgia ortognática é um procedimento indicado apenas para pacientes adultos e que tiveram durante o decorrer da sua vida o desenvolvimento de problemas, maloclusões que a gente chama de esquelética. Óssea, né? Óssea. O que é um problema ósseo? Às vezes o problema ortodôntico ele não está concentrado apenas na posição dos dentes. O que acontece? Quando existe um crescimento desarmônico dos maxilares, ou seja, o osso superior ou o osso inferior cresce muito e o outro cresce menos, se desenvolve uma maloclusão esquelética. Enquanto o paciente está em crescimento, ou seja, quando se trata de uma criança ou adolescente, nós temos recursos ortodônticos para se corrigir essas maloclusões. E a importância de avaliar desde pequeno. Precocemente, exatamente. Justamente para isso aí. Quando o paciente ultrapassa o período de crescimento, que normalmente se dá aí por volta dos 18, 19 anos de idade, não é possível mais trabalhar com o crescimento para corrigir esse problema. Então, nesses casos, muitas vezes a solução é fazer o encolhimento ou o aumento desses ossos cirurgicamente. Isso se chama de cirurgia ortognática. Corta no osso, né? Corta no osso. Se é em cima, você joga. Se é para baixo, se a parte de baixo está muito para trás, você corta e joga de acordo com o problema. Então é montado o aparelho, é feito o que a gente chama de preparo cirúrgico, ou seja, através do aparelho, permite-se que esses dentes, durante a cirurgia, sejam perfeitamente encaixados. É um procedimento um pouco mais invasivo, mas hoje em dia pode se fazer com total segurança. É um procedimento seguro e que traz resultados extremamente positivos para esse paciente. A parte de rosto melhora demais, gente. Quem tem um problema, ou a mandíbula muito para trás, ou a maxila muito proeminente, a parte estética tem resultado em termos de aparência muito grande. Sem dúvida, traz muito benefício. Bom, Cássio, qual o tempo médio de um tratamento ortodôntico e se existe alguma forma de acelerar esse tempo? Bom, o tratamento ortodôntico ele vai variar em função da idade do paciente e da complexidade do tratamento, certo? Em tratamentos de crianças, normalmente o tratamento é fracionado em 2 fases. Uma fase inicial, onde a gente busca normalizar a condição para o desenvolvimento da oclusão, à medida que os dentes de leite são perdidos, trocados. Essa fase ela normalmente leva no máximo de 1 ano a 1 ano e meio, para no futuro fazer a correção com um aparelho ortodôntico fixo corretivo.
A fase corretiva, independente da criança ter passado antes ou não pelo tratamento, ela gira em torno de 18 a 36 meses na esmagadora maioria dos casos, certo? Existem exceções, mas na grande maioria dos casos varia entre 18 a 36 meses. Com relação à redução do tempo de tratamento, hoje em dia é um assunto muito pesquisado, muito debatido, porque é um anseio dos pacientes terminar o mundo moderno hoje é tudo acelerado. Exatamente. Mas ortodontia esse assunto é meio complexo. Infelizmente, nós dependemos do mecanismo biológico, né? E a remodelação óssea para o movimento dos dentes, ela é uma só e ela não tem como ser substituída. Já se testou alguns medicamentos ou algumas cirurgias chamadas de corticotomias que mostraram alguns resultados, mas ainda estão em fase muito iniciais e não estão sendo aplicadas rotineiramente no consultório. Então, hoje em dia, infelizmente, o tempo de tratamento é esse mesmo. Aqui vale a premissa, né? O apressado vai comer cru mesmo. Bom, outra pergunta aqui que as pessoas fazem demais pra gente, né? Apesar de eu não ser ortodontista, eu escuto isso muito. Por que os dentes voltam à posição inicial, por exemplo, se era torto, por que volta depois do tratamento? E se existe alguma maneira de você evitar o seu tratamento ortodôntico voltar à condição ou um pouquinho, entortar de novo um pouquinho? Os dentes eles têm essa tendência de voltar ao término do tratamento. Esse nome a gente dá, a esse processo a gente dá o nome de recidiva, certo? A recidiva ela acontece por alguns motivos. O mais comum deles, infelizmente, ele tem a ver com a questão do resultado do trabalho profissional. Quanto mais fora da posição ideal o caso é terminado, ou seja, se a oclusão ela realmente não tiver um encaixe correto, aquilo ali vai gerar uma instabilidade e essa instabilidade na mastigação vai fazer com que os dentes se mudem de posição. Agora, mesmo nos casos bem finalizados, onde o dentista consegue colocar os dentes na posição ideal, existe como se fosse uma memória, né, na posição dos dentes, porque eles são ligados por fibras e essas fibras são elásticas. Além disso, o processo de remodelação óssea, o dente, o organismo ele tira o osso de um lado para o dente movimentar e coloca o osso do outro lado. Sim. O processo de colocação de osso ele é mais lento do que o de remoção. Então o dente fica sujeito a movimentar durante esse processo. Sim. Certo? Então esse é o processo de recidiva. O que nós fazemos no consultório, que é divulgado na literatura científica com resultados extremamente satisfatórios, é a colocação de aparelhos de contenção ortodôntica. Sim. Certo? Que é normalmente uma barrinha colada nos 6 dentes anteriores. Nos de baixo, é apenas um fio que fica colado nesses dentes, que vai manter esses dentes na posição independente das forças que acontecerem. E na parte superior, um aparelho removível, que no início é usado 24 horas por dia, mas vai sendo progressivamente removido à medida que o tempo passa. Bacana. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui agora para o Cássio, para quem já está de aparelho. Eu queria que ele desse uma dica de limpeza, porque, por exemplo, na minha clínica aqui, eu observo muito que as pessoas que tiram o aparelho estão lotadas de cárie. Então, queria pedir uma dica a ele, já que é tão difícil limpar e o aparelho é um nicho de agarrar alimento e bactéria. Fala para nós aí, Cássio. De fato, o aparelho ortodôntico ele tem essa desvantagem porque ele dificulta a higiene, uma vez que ele ajuda, né, o alimento a ficar preso aos dentes. Além da escovação rotineira, é muito importante que o paciente use o fio dental através do uso do passa-fio. Que é mais difícil ainda, né? Precisa de muita habilidade, muita paciência, habilidade e paciência. Que as pessoas, às vezes, hoje não têm, né? Porque correria muito grande, o tempo hoje, o dia precisava ter mais de 24 horas. Exatamente. Então, existe essa questão da escovação, que deve ser intensificada, tanto em tempo quanto em qualidade, o uso do fio dental através do passa-fio e as visitas periódicas ao dentista, clínico geral ou próprio ortodontista, se for combinado isso, para que seja feita uma profilaxia profissional, uma limpeza, popularmente chamada de limpeza. Então o que você está dizendo é que o paciente que está em uso de aparelho ele tem que ser muito bem acompanhado e, na minha visão aqui, como clínico, eu acho que o paciente tem que se acompanhar tanto pelo ortodontista quanto pelo clínico dele. Sem dúvida. Né? Fazer, por exemplo, se ele faz limpeza de 6 meses, fazer de 3 em 3. Sem dúvida. Não é isso?
Esse procedimento de higiene bucal, ele não existe um prazo mínimo, né? Sim. É uma coisa que quanto mais se tiver atenção para esse problema, menor a possibilidade do paciente. Varia de pessoa para pessoa também. Tem gente que com um mês e pouco já tem tártaro na boca. Exatamente. Né? A gente, em alguns vídeos aqui da Smile, na nossa página do YouTube, eu falo de um aparelho que é um irrigador bucal, que é um aparelho que faz uma limpeza mecânica, é um jato de água muito forte que faz essa limpeza. Eu gostaria que você comentasse se você tem experiência com ele, se você indica. O aparelho em questão é o Aquafloss, né? Tem o Aquafloss, tem o Waterpik, tem vários. Na verdade, o que eu estou falando é um aparelho genérico, tem várias marcas. Mas aqui a gente usa o Aquafloss, mas tem outros também muito bons. Sim. Né? Eu quero dizer assim, a parte de limpeza, a mecânica de limpeza. Eu vejo nesses aparelhos uma qualidade que é a possibilidade do paciente direcionar o jato, né, nas áreas mais escondidas do aparelho, o que muitas vezes não é possível fazer com a escova de dente devido ao tamanho. Também a facilidade, né, para quem está limpando, é muito mais fácil você passar o fio. Eu vejo como benéfico, sim, é mais um aliado na higiene bucal, conforme eu disse anteriormente. É uma coisa que não existe excesso, né? Quanto mais você fizer, melhor vai ser a qualidade final. Eu vejo que a grande vantagem é o tempo, que ele é muito rápido para fazer. E sendo um jato né, de água, uma coisa mecânica, não tem química nenhuma também, né? Bom, gente, é isso aí. Eu gostaria de finalizar essa entrevista, Cássio, deixando aberto aqui o espaço para você falar sobre os serviços e tratamentos prestados no seu consultório particular em Viçosa, o que você faz. E aproveite também para deixar seus contatos aqui, eles vão aparecer aqui na tela para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com o Cássio, vai aparecer aqui. Primeiramente, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, Cristiano. O meu consultório fica na cidade de Viçosa, fica na Rua Benjamin Araújo, número 56, sala 802. O telefone é 3892-2328. DDD 31. DDD 31. Dentro da nossa rotina de consultório, a gente já trabalha há 9 anos nesse local, com atendimento exclusivo na área de ortodontia, e dentre esses recursos que nós citamos na entrevista, nós trabalhamos atualmente com todas essas áreas. Muito bacana. Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço. Sua entrevista foi excepcional. Muito obrigado. Grande abraço. Para vocês que querem continuar vendo entrevistas muito legais como essa, a dica é assinar nosso canal Smile Odontologia no YouTube. Assinando lá, você vai receber em primeira mão tudo que sair de novo. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.